Fala pessoal, tranquilo? Nesse vídeo a gente vai discutir um pouco sobre as funções na linguagem C. O que é uma função? A gente pode fazer um comparativo de uma função com algo que a gente já conhece, como por exemplo da matemática. A gente tem a função seno, a gente tem a função cosseno. Então a gente sabe que a gente tem um nome dessa função, a gente tem um parâmetro que a gente passa para essa função, e aí a gente calcula, com base nesse parâmetro, um determinado valor que a gente vai retornar aqui. Na linguagem de programação, a função tem um comportamento bem semelhante. Como, por exemplo, a própria main dos nossos programas aqui na linguagem C é uma função. Como vocês podem ver, a declaração de uma função é a seguinte: você coloca inicialmente o tipo de dado de retorno dessa função, ou seja, uma função tem uma definição, tem os parâmetros de entrada e um retorno de dados. Aqui no caso da main, ela retorna um valor do tipo inteiro, que é o que a gente está retornando aqui, retorna 0. Para quem, como por exemplo a gente executa essas funções no terminal, a gente retorna 0 para indicar que foi uma execução bem sucedida e um valor diferente de 0 para indicar que ocorreu erro. E aqui a gente tem os parâmetros que a gente passa para essa função e aqui a lógica que a gente vai desenvolver no nosso código. Como por exemplo, para ilustrar aqui para vocês, eu vou criar uma função que identifica se um número é par, por exemplo. A gente precisa retornar um valor, então eu vou colocar aqui que o tipo de retorno é inteiro, eu preciso de um nome dessa função, eu vou colocar aqui como, por exemplo, isEven. A gente precisa indicar o parâmetro de entrada dessa função, que aqui no caso eu vou colocar int n, ou seja, eu estou passando um valor inteiro para essa função. Aqui eu vou ter a minha lógica e depois o retorno. Então, essa é a maneira que você declara uma função. Se você não quiser retornar nada numa função, você simplesmente coloca void e aí você não precisa ter o retorno. Você pode ter simplesmente a lógica, imprimir algum valor, usar o printf, enfim, qualquer outra coisa. No nosso caso, a gente vai retornar um valor porque a gente vai indicar se o número é par ou não. Como é que a gente sabe se um número é par? A gente verifica se o resto da divisão inteira desse número por 2 for igual a 0. A gente pode simplesmente retornar isso. Se o resto da divisão inteira desse número por 2 for igual a 0, isso aqui vai avaliar como valor verdadeiro. O valor verdadeiro no C é avaliado como um valor positivo, né? um valor diferente de 0. E se o resto da divisão inteira desse número for diferente, por 2 for diferente de 0, vai retornar falso, e a gente sabe que o falso na linguagem C é avaliado como valor, como 0 ou nulo. Então, aqui está a nossa função. Vamos criar aqui no nosso programa para testar. Vamos colocar aqui, por exemplo, inicializar uma variável p, e aí vamos imprimir aqui o resultado. Eu vou colocar aqui p is even. Eu vou colocar aqui um %s, vou colocar uma lógica aqui, e aqui a gente chama o isEven passando p, e eu vou fazer um uso do operador ternário. Se o retorno for positivo, a gente coloca aqui sim ou yes. Caso contrário, a gente põe no. Tranquilo? Na verdade, eu vou colocar assim para ficar mais adequado, né? Então, p, e aqui eu vou colocar entre parênteses
para ficar melhor de visualizar, que são dois parâmetros, né? Eu estou colocando o próprio número p e uma string como resultado. Vamos compilar aqui esse código. Vamos entrar aqui em string. Functions. Compilou. E aí vamos lá executar. A gente viu que o resultado deu negativo. 5 não é um número par. Vamos trocar aqui esse valor para 10. A gente sabe que 10 é par. E aí a gente obteve como resultado o valor esperado, que sim, 10 é um número par. Então, tá aqui a maneira de você declarar uma função. A gente passa o parâmetro, né? Se fosse uma função como, por exemplo, uma função bem simples aqui, que soma dois números, a gente, só para ilustrar a passagem de mais de um parâmetro, né? A gente pode ter A, B, e a gente simplesmente retorna A mais B. E a gente pode fazer aqui o resultado de uma soma, como por exemplo 10 e 30. A gente passa uma lista, né? A gente passa uma lista, uma infinidade de parâmetros aqui e você precisa obedecer exatamente a ordem. Então, se você espera que A seja o primeiro valor o primeiro parâmetro dessa função, você tem que passar ele como primeiro. Se você espera que B seja exatamente o segundo valor, a ordem aqui é importante, né? Então, nesse caso aqui, como estou utilizando uma operação matemática, tanto faz eu enviar o 30 ou o 10 aqui, o resultado vai ser o mesmo. Mas perceba que para o programa, né, para a programação aqui, esse parâmetro aqui vai ser mapeado para a variável A e esse parâmetro vai ser mapeado para a variável B. Então a ordem é sim importante nesse caso. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido como que faz o uso de uma função e quiser praticar, cria uma função aí que verifica se um determinado número é primo, por exemplo. Valeu, é isso. Até a próxima.